Boa tarde. A ciência está na mídia. Nada mais importante, nada mais urgente no ano eleitoral, no ano de eleições presidenciais. Temos, da parte da comunidade científica e universitária, fazer o máximo para evitar a eleição de um governo de extrema-direita novamente na posição do executivo do governo. Já com o Congresso, o orçamento científico não está encontrando seu dinamismo da década passada. Temos que discutir ciência e temos que eliminar a fronteira entre as ciências. Eu sou Norman Madarazzo, somos o dia 28 de fevereiro de 2026. Você está escutando Posições. Então, a ciência está na mídia. É um evento extraordinário no Brasil e todo o crédito cabe à professora Tatiana Sampaio, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, por ter atraído tanto interesse à discussão, não apenas sobre a questão dos números, que veremos em breve, mas da descrição da maneira em que a ciência está ocorrendo em ação. A questão do laboratório, questão da pesquisa envolvendo tanto as universidades federais, financiamento da CAPES, ou seja, da coordenação pelo aperfeiçoamento do pessoal do ensino superior, a principal agência de fomento da pesquisa e também dos bolsas de estudos no nível do doutorado e do mestrado, e também mostrando como, faltando investimento nas universidades públicas, a pesquisa necessita uma parceria com laboratórios privados, como o laboratório Cristalia, que apoia a pesquisa da professora Sampaio. Então, sabemos que a professora Sampaio desenvolveu uma composição a partir de uma molécula encontrada na natureza, a laminina. Ela criou uma composição polilaminina com a ajuda desse laboratório Cristalia, e essa composição, esse remédio, tem tido certo sucesso, muito modesto, muito moderado, na reversão de quadros paraplégicos e tetraplégicos ao agir sobre a medula espinal do corpo humano. Então, certamente, como tem posicionado-se os mesmos rostos que aparecem para conversar sobre ciência, sobre pesquisa científica, certamente temos que prosseguir e entender como público geral as diferentes etapas da verificação da eficácia desse remédio, e que esse remédio também não produz nenhum efeitos secundários. Mas é curioso também de ver muito presente tanto na mídia de grande alcance, mídia corporativa, quanto dos canais no YouTube, a mesma figura, Miguel Nicoleles, chamando a atenção às condições insuficientes para valorizar a pesquisa científica e não apenas o desenvolvimento desse remédio polilaminina.
É importante sempre indicar, avisar que existe uma terrível escassez de investimento. Aí comemora muito um vídeo feito recentemente por João Manuel, cuja pesquisa é realmente formidável para mostrar toda a questão por trás da perda da patente internacional por falta de investimento e a maneira em que a professora Sampaio teve que pagar do próprio bolso dela para manter ativo o patente nacional. Agora, certamente a discussão mais detalhada ocorreu no novo formato e felizmente foi mudado o formato, particularmente a apresentadora está fora, o novo formato de Roda Viva. Mas na Roda Viva, por mais que as perguntas feitas pelos jornalistas eram objetivos e queriam realmente permitir à professora de desenvolver o percurso dela e explicar como funciona a ciência em ação, dando para ela também a possibilidade de responder a seus detratores, onde ela coloca os pontos nos is, ou seja, chamando e avisando de estudar antes de falar, fazer estudos antes de criticar. Porque, neste momento, apenas encontramos entre essa categoria de 45, 55 anos, 60 anos de idade, nas redes sociais, muito ceticismo diante da possibilidade que o Brasil tem para sair da sua estado de dependência econômica que é refletido sobre os sucessivos planos de austeridade fiscal impostos pelo Congresso atualmente a qualquer tentativa desse urgente aumento de investimento, tanto na CAPES quanto nos laboratórios que estão ativos em parcerias com universidades federais e também nas próprias universidades federais. O formato, então, permitiu ao professor de responder criticamente, e sempre com um grande conhecimento da dinâmica política em curso. Importante também mencionar que foram convidados 4 aprendizes de jornalismo, de cursos de jornalismo, mas das faculdades mais conservadoras do país, e com certeza não era de maneira alguma surpreendente que o representante do FAP, que é uma instituição privada, logo lançou pergunta à professora sobre como o poder público estaria sendo um obstáculo à pesquisa. A professora formulou perfeitamente sua crítica para enfatizar que, bem longe de ser um obstáculo, o poder público cria estruturas e, como ela avisou ao jornalista, jovem jornalista, que ele também poderia contribuir. Ou seja, até as universidades particulares estão recebendo fomento de uma estrutura. Essa estrutura não depende de um governo eleito. E como estamos vendo, o Congresso agora está criando obstáculo ao governo para investir. Essa questão de investimento no que representa numa economia moderna, do lado jurídico, remete à Constituição. Do lado econômico e industrial,
remete a um projeto de Estado. Podemos ver num Estado como os Estados Unidos, até recentemente, a questão de financiamento, de investimento, de pesquisa de alta tecnologia, sempre dependia do posicionamento favorável do Estado e o apoio do Estado, senão a integração pelo Estado desses estudos, quando se fala de complexo militar industrial. Mas para ver todas as ramificações, para entender como a ciência age na sociedade, é necessário passar também pela filosofia, pela história, pela sociologia, ou seja, pelas ciências humanas, sociais e aplicadas, que levanta a posição do povo e todas as vantagens dos quais o povo pode beneficiar se houvesse um programa consistente, estável de investimento e de desenvolvimento científica, tecnológica e educacional que independe, ou seja, não depende das mudanças no executivo. Porém, a realidade nos coloca diante do fato que a ciência não pode ser pensada simplesmente em termos idealistas. E a filosofia, se ela deseja ingressar nessa discussão, precisa se materializar, precisa se ativar politicamente e também explicar como a ciência fundamentalmente é política. Porém, o que estamos vendo em muitos cursos de filosofia é um recuo, uma submissão diante da ciência. Também a aceitação que o que a filosofia fez não é ciência. Às vezes, pela ilusão de uma certa autonomia diante do que a ciência faz. Temos que cuidar, temos que ler a filosofia das ciências e nessa aula hoje, posições, pretendo ingressar essa questão, vinculando as ciências juntos e evitando qualquer generalização muito infeliz que ando escutando nas discussões da nova geração de filósofos da ciência vindo da Europa. A gente não pode comparar a situação brasileira com a ciência europeia. Vou explicar isso logo em seguida, mas queria, antes disso, simplesmente citar a presença da filosofia no próprio pensamento de uma grande pesquisadora da área da microbiologia, professora Sampaio. Aliás, e aí crédito é devido aos jornalistas pelo reconhecimento do seu título de doutora, ao chamá-la não de professora, certamente não de senhora, mas de doutora de maneira repetida. É assim que os professores são chamados no espaço público fora do Brasil, não apenas os advogados e não apenas os médicos. A doutora Sampaio, então, falou o seguinte: vou fazer o que eu acho eticamente correta. É exatamente com esse dinamismo, com essa animação, essa dedicação social que é necessário trazer a ciência à pauta eleitoral e trazer cientistas, e aí falo especificamente as cientistas que não hesitem em se considerar cientistas, embora muitas vezes nada mais são que técnicos. Mas este aviso, não sendo uma provocação apenas, mas uma interpelação para que eles se manifestem
em grandes grupos organizados, em sindicatos de professores, e que a mídia corporativa seja na escuta do que eles estão dizendo. Porque, apesar de todos os obstáculos que as forças progressistas estão encontrando no país atualmente, mesmo os conservadores entendem que uma economia depende de inovação. É o único lugar onde inovação vem quando não é comprado de lado de fora e da pesquisa científica. Então, vamos examinar alguns números rapidamente. Mas o primeiro número que gostaria de valorizar, repassado recentemente por Ailton Krenak, é a presença de 55 mil indígenas atualmente nas universidades federais estudando, se formando. Ele destaca Eloy Tereno, que é Ministério Assistente dos Assuntos Indígenas no governo federal, no executivo, e muitos outros. E a mesma coisa pode ser dito a partir dos programas de ação afirmativa, tais chamados cotas, no que diz respeito à presença de pessoas negras ou afrodescendentes. Mas primeiro, novamente, eu colocarei o link no fim do meu vídeo a uma dos últimos vídeos de Jones Manuel, particularmente sua equipe de pesquisa está de parabéns por ter procurado gráficos tão importantes. Eu não pretendo repetir nada aqui, mas só quero lembrar que foram 100 bilhões de reais cortados da pesquisa científica desde 2014. Isso conforme o Observatório do Conhecimento e Câmara dos Deputados. Né? Então, a luta para preservar a democracia no Brasil necessita um frente comum, ciência, política, filosofia e um lobby forte e amplo em favor dele. Então, eu digo 2014 e concordo plenamente com o Manuel quando ele destaca que o início do ciclo dos cortes das medidas de austeridade foi iniciado pelo governo Dilma no ano 2014, um ano eleitoral, quando Dilma foi reeleito, mas como sabemos e como devemos, se não sabemos como devemos se informar, a partir de 2015 ela enfrenta um movimento golpista surgindo no Congresso. E frente a essa instabilidade, frente às pressões e também traições internas a seu governo, houve essa reação de austeridade diante da queda do valor dos commodities no plano internacional. A questão onde Jones Manuel exagera e talvez falta de precisão é que tem várias medidas possíveis disponíveis a um governo para tratar instabilidade e volatilidade temporário no âmbito dos mercados internacionais. O que Dilma escolheu fazer era verdadeiramente uma medida neoliberal que provocou uma queda de confiança na sua liderança e abriu o caminho, então, por meio da intensificação do Lava Jato, que estamos hoje vendo renascendo, a se colocar na defensiva. Mas o que não podemos negar
e que o valor que for cortado era insignificante comparado ao que virá com o governo Temer e depois o governo Bolsonaro. A grande maioria, mais de 80 bilhões de reais, foram cortados nesses dois governos. Mais ainda, na política, na plataforma política do qual Dilma organizou sua reeleição em 2014, ela aproveitou do descobrimento do pré-sal e ela se comprometeu a dividir as receitas do pré-sal entre financiamento do Sistema Universal de Saúde, a infraestrutura e a educação. E o governo Dilma, lembramos também, embora da perspectiva dos humanos achei ridículo, absurdo de ter sido excluído desse movimento, mas o governo Dilma lançou o programa Ciências Sem Fronteiras, os quais beneficiaram principalmente alunos das classes altas e alta classe média, alunos justamente que não apoiaram o governo subsequentemente, mas numa medida que até Fernando Henrique Cardoso não gostava, não achava importante, embora quando olhamos as figuras de 2014, os números de 2014, antes da instabilidade do segundo parte do ano, o Brasil nunca tinha investido tanto dinheiro na educação superior, na pesquisa científica, com tantas bolsas bolsas plenas, valendo por 4 anos, enviando alunos sob condições contratuais a se formarem em universidades de pontas ou no Brasil, e reingressando esse dinheiro, por um lado, por mais bolsas, em troca de ter enviado os alunos fora do Brasil, e também mais vagas abertas nas universidades federais, permitindo para que esses formados pudessem exercer o trabalho pelo qual foram formados. Falando de investimento, então, estamos falando nesta dinâmica. Forma-se, emprega-se. E esse vínculo, esse ciclo, foi quebrado pelos governos Temer e Bolsonaro e continua sendo quebrado por insistência dessa escorria de Congresso Nacional que aplica o programa de austeridade fiscal contra o governo, impedindo que o governo possa realizar exatamente o que a população deseja e entende que seja necessário para que o Brasil possa entrar num período longo e sustentado de desenvolvimento econômico. Então, os filósofos que trabalham sobre a ciência, que criticam as ciências, necessitam saber o que eles estão fazendo, necessitam se responsabilizar cuidadosamente para a representação da ciência ao qual eles estão contribuindo. Porque, falando de generalidades em torno da ciência, evitando de falar particularmente da questão jurídica, da questão econômica e também da análise teórica econômica do que está envolvido nos movimentos dos países do G7 a assegurar que os países do sul global não conseguem uma industrialização do nível da China ou do Vietnã,
e até da Índia, e da Rússia, então, estão severamente enganados sobre a representação que eles estão tentando veicular e avançar em nome de uma filosofia muito diluída, não pensado. Então, gostaria de avançar para examinar esta questão da relação entre filosofia e ciência, mas, sobretudo, digo isso aos alunos de direito, tanto quanto de engenharia, de ciências experimentais, ciências tecnológicas, quanto os filósofos, é necessário conversar com alunos, é necessário ensinar o sistema público, é necessário preservar os alunos da rede, preservar os alunos que circulam pela rede privada, preservá-los da doutrinação ao qual eles são inescapavelmente submetidos. Porque sabemos, os principais lugares de doutrinação são as universidades privadas, particularmente nos cursos de direito e de administração de empresas. Então, por que será que existe um problema entre a filosofia e a ciência? E o que significa esse termo guerras, a guerra das... Essa é uma pergunta que só conseguimos explicar no contexto de leituras que fazem parte do domínio chamado filosofia das ciências. O que são as guerras das ciências? Para a filosofia, particularmente, é um tipo de posicionamento acadêmico que não permite a filosofia de se apresentar como ciência. Isso é o efeito duradouro. Então, é um posicionamento que é, ultimamente, dogmática e muitas vezes perpetuado pela própria filosofia. Mas, justamente, a filosofia fornece a capacidade que as universidades demonstram, tendo a falar de maneira mais geral das ciências. E, a partir dessa discussão interna, quando os filósofos realizam seu dever e sua responsabilidade social e publicam e vão sendo entrevistados ou até gravando vídeos, temos a possibilidade de ver a importância desse campo da filosofia das ciências a formatar um discurso pelo qual se torna inteligível o que significa a ciência para a sociedade mais abrangente. Vamos e temos que admitir que uma sociedade tão desigual que o Brasil, não podemos pressupor nada como sendo evidente. Mas, ao mesmo tempo, quando escutamos a maneira em que a obra, por exemplo, de Isabel Stengels, que é uma grande filósofa da ciência europeia, está sendo apresentado aqui no Brasil, pensamos entrar numa alucinação. Não só falta de lógica, cometendo falácias de generalizações apressadas, porque fala-se de maneira idealista da ciência, sem falar de embasamento político, jurídico, econômico, de como se faz ciência num país em dependência econômica, mas também faltamos de contexto. Por quê? Ao contrário da Europa, no Brasil, o problema não é a perda de alunos em programas de ciências e de engenharia, é a falta de meios para estudar. O problema é acesso para a população, uma formação de qualidade uniforme. Então, o problema se encontra na relação entre os institutos de ensino superior com a população. Sim, é uma luta.
Mas é um problema também que se manifesta estruturalmente como sendo um problema de Estado e da economia, né? Proveniente da estrutura neoliberal do Estado atual. Ou seja, para usar a terminologia do materialismo histórico, a classe burguesa envia seus filhos a estudar em colégios privados. Então, é um investimento grande, reconhecemos isso, mas é também estabelecido pelas leis do mercado, tanto valorizado pela classe burguesa, a corresponder ao salário, à renda, é o patrimônio dessa classe. Mas o que eles se recusam a fazer, em contrapartida, e pagar, eu digo geralmente, é pagar nas universidades federais, no nível do ensino superior. O investimento se fez ao contrário do que encontramos no Canadá e nos Estados Unidos, no nível da formação inicial. Isto para se garantir a capacidade de chegar entre os primeiros no famoso vestibular. Então, os IES, já sem quotas inseridos no processo seletivo, favorecem no processo de seleção a classe burguesa. E aí a representação das universidades superiores na população claramente fica vulnerável à quantidade de manipulações pela extrema-direita que conhecemos. A extrema-direita é craque ao copiar, a roubar as críticas econômicas desenvolvidas durante décadas por socialistas europeus e depois por socialistas dos países de dependência econômica. Mas, quando chegamos a o que os representantes da extrema-direita realizam perante as promessas feitas às classes que não têm essa possibilidade de ingressar nas universidades federais, podemos ver que existe apenas um reforço, uma perpetuação e uma reprodução da estrutura hierárquica de classes no Brasil e a reprodução da luta de classes que desfavorece expressivamente as classes modestas, com renda modesta desse país. Então, é um problema econômico por trás da organização do acesso à ciência pela população. E essa situação precisa de um contexto, de uma ciência de contexto. O que é uma ciência de contexto? Uma ciência que analisa de maneira comparativa a situação da estrutura e da operação e da ação do Estado em relação à ciência, ou então, uma ciência que analisa de forma histórica o que como se construiu a comunidade científica. Para chegar a alcançar essas ideias, frequentemente nem a filosofia da ciência é suficiente. É isso porque a filosofia da ciência, ou seja, aquela filosofia que se interessa ao que o que é a ciência, como se pensa a ciência pelos cientistas trabalhando no setor da economia que se denomina tecnocientífico. Essas comunidades, na verdade, são o resultado de um processo de estabelecimento dos diferentes disciplinas de produção de conhecimento científico nos países europeus, e particularmente
indo do século XVIII para o século XIX. Então, o fenômeno não ocorre da mesma maneira, não é um processo que se repete em todos os contextos, é um processo específico que podemos ver acompanhando também um dos mais inovadores ramos do pensamento filosófico desenvolvido no século XVIII, com seus fortes e maiores impactos no século XIX, antes de se evanescer ou pelo menos de se dissolver dentro do campo especificamente da filosofia da ciência. Então, o que é a filosofia da história? A filosofia da história não é a análise especificamente de histórias particulares, né? É o campo que chega a uma hipótese, né, de que a cada vez que se conta a história de países, de impérios, de sucessões dinásticas entre famílias que ocupam as monarquias do mundo, encontramos vários elementos comuns. Então, a filosofia da história é um campo que busca extrair dos casos específicos, dos casos particulares, um modelo geral pelo qual, porventura, se torna possível entender as regularidades, ou seja, as regras ou as leis, pelo qual a história se manifesta em suas instanciações particulares. É uma das descobrimentos que se faz por dentro mesmo da própria universidade quando se analisa a história, não tanto das famílias, das dinastias e dos países, mas do próprio desenvolvimento do espaço universitário, é que o que se chama ciência hoje foi tomando importância e se firmando como um campo apenas a partir da segunda parte do século XIX. Antes disso, as universidades são geralmente divididas entre as áreas da filosofia natural e da filosofia moral. Da filosofia moral, mesmo quando esse termo não está sempre usado, o que encontramos muitas vezes são as faculdades de direito. Então, faculdades de direito ocupa de maneira mais abrangente o que se chama filosofia moral hoje, sendo que os cursos de economia são lecionados dentro do campo da filosofia do direito e não tanto nos cursos de filosofia natural, que se ocupa, então, de uma ideia de natureza que se compõe a partir dos grandes descobrimentos feitos no âmbito da física, da astrofísica, da química. É o que um filósofo das ciências, um dos pioneiros, pelo menos, né, da sua vertente anglófono, Thomas Kuhn, nos apresenta no livro chamado A Estrutura das Revoluções Científicas, que é um livro que deveria ser lido no primeiro ano da formação universitária. Num curso geral sobre a relação entre filosofia e ciência, com o objetivo de reduzir este abismo que se criou entre os campos, porque, evidentemente, os alunos vindo da alta classe burguesa vão denigrar a filosofia por causa da filosofia não alcançar níveis salariais que conhecemos ser aqueles que os advogados, os médicos e talvez os engenheiros, mas isso não tem nada garantido num país que é em processo de desindustrialização, como é o Brasil. Então, numa época, o termo de ciência era filosofia. O termo para designar o que designamos hoje como ciências era filosofia. Então, o que acontece no decorrer do século XIX, se firmando como ciências os campos que pertenciam à filosofia natural, se fazem ao excluir
a dimensão da filosofia. E, de fato, como bem explica a professora doutora Sampaio em vários momentos, e também certos dos epistemólogos históricos, porque na expressão, na filosofia das ciências, na sua expressão francófona, usa o termo de epistemologia, no sentido da lógica, e aqui a historicidade, então a lógica dinâmica temporalizada da formação dos campos do conhecimento. Então, o que cabe à filosofia nesse meio tempo é um campo que se coloca à distância das ciências e até, e aí chamo a atenção a tragédia, até do racionalismo. Porém, é importante, neste período de formação dos lobbies, que os filósofos retomam a reivindicação de ser cientistas. Os filósofos e as ciências humanas, aliás, no Brasil, nada mais claro que a autodesignação do campo, reconhecido internacionalmente, aliás, como Sciences Humaines, Geisteswissenschaften, liberal arts tendo contribuído a enfraquecer essa identificação como ciências. Mas a filosofia produz uma ciência socialmente responsável, porque faz parte da fábrica da filosofia a formular uma ética consequente, concomitante às suas consequente e concomitante às suas produções teóricas. É aí encontramos a grande importância de não fazer da ciência objeto que existiria fora da filosofia. A filosofia faz parte da ciência, a filosofia é tanto científica quanto a física, química e a biologia, e ainda mais quando a biologia é simplesmente adotado pelo ramo da medicina em virtude das tecnologias disponíveis para a medicina a contribuir à boa saúde dos seus pacientes que devem ser pensados e identificados filosoficamente como membros de uma comunidade universal, sem distinção alguma entre as orientações religiosas, políticas, como sabemos, como fazendo parte da fundação ética das ciências da vida. Então, a emergência da filosofia da ciência ocorre quase do mesmo passo que da sua ocultação. Né? Digamos que, no âmbito da filosofia ensinada na França, em que se reconhece a presença e a importância de um grande legado feito em nome conjunto de filosofia e de ciência, algo que Noam Chomsky, por exemplo, chama as ciências cartesianas. Os desenvolvimentos da ciência são feitos por agentes que conhecem a filosofia por terem sido ensinados na história da filosofia e também nos conceitos filosóficos. Na França, por exemplo, é um dos países que, num determinado momento da Revolução Francesa, até escolheu a filosofia como sendo o substituto do catolicismo. Então, a filosofia representa esta força e visto como sendo uma ameaça, infelizmente, por países teologizados ao nível quase anti-intelectual, como é o Brasil. Então, por isso digo que
na medida em que a filosofia da ciência surge, tal como a filosofia da religião, que incomoda enormemente uh, a autoridade religiosa, porque estimula a crítica construtiva, conceitual, logicamente formulado, desenvolvido por qualquer um contra as decisões arbitrariamente tomadas pela autoridade religiosa, como pela autoridade política. E ainda mais quando as autoridades políticas se vinculam às autoridades religiosas no contexto de um Estado constitucionalmente afirmado como sendo laico. Então, a filosofia da ciência é só uma ramificação da filosofia da história a partir da segunda parte do século IX, que acompanha a constituição desses campos de pesquisa científica que agora se chamam, denominando ciências. A minha formação inicial no Canadá era num programa chamado Ciências Puras e Aplicadas, né? Depois eu migrei para a filosofia. Para aqueles fazendo parte dessa formação de ciências puras e aplicadas, eles consideraram os alunos das ciências sociais e de filosofia como de segunda categoria. Isso é, eles pensavam que era uma manifestação de um conhecimento melhor da ciência globalmente praticado, ao invés de ser apenas um reflexo da economia neoliberal em vigor no Canadá. Mas o problema, então, cabe a esta epistemologia histórica, né, que surge a partir também de uma base marxista, porque a estrutura das revoluções científicas, por mais que Thomas Kuhn avança o modelo de seleção natural, né, apresentado por Darwin, para explicar como certas doutrinas, certas filosofias, que ele chama de paradigmas, vêm se consolidando na prática cotidiana da ciência normal. Ele considera que existem pressões seletivas, adaptacionais, podemos dizer, por que não? Se ele quer empurrar o darwinismo até sua conclusão lógica, também processos sexuais de seleção, não? Que fazem com que certos paradigmas, certos frameworks, não? Certas estruturas organizadoras que conduzem à prática de ciência se colocam em ação, e se perpetuam independentemente dos agentes que compõem o campo. Até certos filósofos consideram que esse argumento leva ao que se chama relativismo, como se essa descrição faltasse de verdade, porque identifica o mesmo processo ocorrendo em campos diferentes. Isso certamente nos coloca o desafio de apresentar o modelo subjacente a partir do qual é possível falar de ciências particulares. Aí vocês reconhecem o que eu falei anteriormente sobre a filosofia da história. A filosofia da história também trata desse tipo de processo de extrair um modelo geral a partir de manifestações individuais particulares.
Aqui também, na filosofia da ciência, encontramos esse processo. Eu digo que a filosofia da ciência é uma continuação da filosofia da história, justamente, não, tendo como Karl Marx o Capital, tanto quanto do materialismo histórico, como pivô, não, por ter como ambição, como hipótese, não, a verificação que os diferentes manifestações particulares possam ser demonstrados como seguindo uma série de regularidades. Né? No caso de Thomas Kuhn, uma das regularidades que identificamos é a mudança de paradigma, embora Thomas Kuhn insistir que não devemos, não é comum uma mudança de paradigma numa determinada ciência, ao contrário do que nos contam as mídias, né? Falando da mudança de paradigma, ou do novo a todo mudança das estações, né? Mas também não deve se desejar, no âmbito da produção científica, uma mudança de paradigma na medida em que concerne a uma comunidade recebendo as condições de vida em virtude de se aliar a um projeto comum que seja de maneira consciente ou não consciente, o que deixa certos filósofos humanistas teologizados incomodados por esta ideia é que não decorre do livre arbítrio, que é que concerne pensamento filosófico teologizado, a base última que assegura a manifestação livre do ser humano. Então, a filosofia da ciência, de fato, deve ser pensado sempre como filosofia das ciências. Não devemos, na filosofia, e ainda mais quando comunicamos com o público, falar de a ciência. Se trata sempre das ciências. E por causa das ciências como sendo uma das manifestações, uma das formas composicionais das relações sociais, porque a condução das ciências, apesar do que são as reivindicações ontológicas dos descobrimentos teóricos feitos pelas ciências, são condicionados pela ordem política e econômica. Sem investimento não há ciência. Por que as sociedades católicas europeias não se evoluíram durante quase 10 séculos, durante a Idade Média? Não houve investimento nas ciências. E os padres, os teólogos que se manifestavam com certo desejo de fazer ciência foram rapidamente penalizados. No que nos diz respeito, e aí vem a recorrência do materialismo histórico como sendo o modelo fundamentalmente embutido a qualquer visão de transformação social, seja no âmbito da transformação do modo em que a ciência é praticada numa sociedade, não nos deixa outra conclusão de que é necessário uma mudança radical em prol a um socialismo avançado para que esta visão mais inclusiva da ciência possa se realizar num país como o Brasil, num país, aliás, que nunca viveu uma revolução socialista. Bem ao contrário de vários países na Europa, inclusive a França, a Alemanha. Não estou dizendo de maneira bem sucedida. Isso nunca fez parte da fórmula
não há determinismo por trás do sucesso, só por trás dos efeitos da desigualdade, da estabilidade das relações sociais. Mas aí se pergunta, bom, valorizando a ciência tanto, e particularmente valorizando as ciências tecnicizados, as tecnociências, tanto o que acontece com as mudanças climáticas, o antropoceno. Bom, é importante dizer que, primeiro, para qualquer ciência sobre os efeitos antropocênicos sobre a natureza, entre aspas, o ponto de partida é sempre a questão dos efeitos sobre a estabilidade da biodiversidade existente na natureza. A partir do momento em que houve ou ocorra uma instabilidade na biodiversidade e nos habitats naturais em que vivem as espécies, então a questão surge: o que está provocando esta situação dramática? Porque não são os eventos climáticos extremos pontuais que são indicativos do antropoceno, mas a destruição causada de maneira contínua por esses eventos climáticos, que indicam que houve uma desregulação da ordem cosmológica. Então, o que estou dizendo aqui, simplesmente, que para falar do antropoceno, não é suficiente ler filósofos falando de antropoceno. Precisamos ler o que os biólogos e os zoólogos estão dizendo sobre a biodiversidade. Porque os efeitos climáticos são resultados probabilísticos de uma série de mudanças ocorrendo no âmbito da produção humana de tecnologias, que afetam também tendências alimentícias, ou seja, comendo mais carne, comendo mais camarões, e assim em diante, da pescada. Mas o que não podemos permitir é confundir a identificação da produção por tecnologias desenvolvidas por humanos de carbono, dióxido de carbono, de metano e nitrogênio na atmosfera, como sendo o único resultado da industrialização. A desindustrialização é contrário às medidas, o pensamento e a filosofia que um país deve aplicar para se tornar independente daquelas forças antropocênicas que envolvem a submissão ou a dominação realizada por impérios que apostam no petróleo como sendo a principal fonte energética da indústria deles. Mas mesmo assim, podemos ver no capitalismo norte-americano uma desindustrialização, isso ocorrendo de maneira estrutural, sistêmica, na organização da mão de obra no país, no momento em que a classe burguesa identificou um enfraquecimento das reivindicações vindo da classe operária, da classe trabalhadora, e aproveitou para deslocalizar as usinas de fabricação de mercadoria do uso cotidiano para outros países.
hoje estamos vendo agora uma tentativa pelo império a reajustar o desequilíbrio que se instalou a partir da base produtiva. Então, a desindustrialização não tem, ou seja, a industrialização não tem nada a ver com o antropoceno e nem tem a ver a condição de trabalho autônomo, porque aí vem uma busca, que é uma busca legítima, de sair-se desse inferno de constrangimentos contratuais, tais chamados 6 × 1, em que o trabalhador também é vulnerável diante de tentar se organizar para mudar internamente as empresas, as condições de trabalho. Então, tudo depende do Congresso, tudo depende no jurídico, legislativo da organização do Estado. Mas certamente não é suficiente mudar a jornada de trabalho, embora podemos ver até que ponto as forças de extrema-direita, como nossos vizinhos da Argentina, têm conseguido reverter as condições pré-industriais de trabalho, a jornada de trabalho, agora permitindo esses absurdos de trabalho excessivo imposto e de compensação de salário por outros meios que nos traz de volta a uma condição de escravização da base trabalhista no país. Mas isso não é o assunto, quero apenas focar aqui sobre a necessidade de trabalhar sobre uma mudança radical da relação entre trabalho e salário. Porque existem claramente indústrias antropocênicas, ou seja, indústrias que contribuem a produzir mais gases de efeito de estufa. E dependemos, então, de trabalhadores trabalhando nesse ramo a poder denunciar e reverter o plano de negócios dessas empresas. Empresas, aliás, que optam pelo desflorestamento quando se expandem em diferentes territórios. Mas, por enquanto, os trabalhadores não têm nenhuma proteção desse tipo, e ainda mais quando se tornam autônomos. Então, existe uma relação aqui também de uma análise filosófica da estrutura econômica com com a análise científica do resultado da produção que opta pelo uso do petróleo e que necessita, então, uma verificação, uma confirmação de aumento de gases de efeito de estufa com uma correlação feito em relação aos eventos climáticos extremos. Então, necessitamos uma análise da condição de dependência econômica no qual se encontra no Brasil. Então, finalmente, a filosofia, realmente, em concerto com a ciência, ao se identificar também e explicar a cientistas de onde vem, a partir de qual filosofia da ciência vem a representação que eles fazem das ciências sociais e filosóficas. Então, para diminuir essa hostilidade entre os campos, que é o resultado direto de cortes brutais orçamentários, que provoca paranoia, que provoca hipercompetitividade, que provoca psicose, sociopatia.
Não se trata de psicopatia, não se trata de da instabilidade fisiológica provocada por condições de angústia, sem passar pela análise das relações sociais nos quais setores da produção de conhecimento são submetidos. Então, a filosofia, em concerto com a ciência, tem essa oportunidade de chegar racionalmente à inferência seguinte: mudanças políticas profundas, como mudanças científicas duradouras, não ocorrem durante a vida de um único ser humano. Não se pode pensar que só porque nada acontecerá imediatamente, precisamos voltar a nossas zonas de conforto, a nossos dogmas, as nossas morais, as nossas ideologias. Eu não estou dizendo que nunca deve ser feliz. Isso é outra coisa. O conhecimento, porém, posso garantir, torna muito feliz. Revoluções populares são imprevisíveis de qualquer forma. E isso é a lição ao qual chegaram Karl Marx e Friedrich Engels. O momento, o despertar da revolução, não é de maneira alguma determinado dialeticamente. É uma possível ocorrência de contextos de altíssima desigualdade. Mas, como vemos no Brasil, a desigualdade existe durante gerações e nunca provocou uma revolução popular. Mas revoluções populares também não, provocam, quando acontecem, construções que, mesmo não sendo realizados completamente, conduzem a liderança, a classe política dirigente a tomar previdência e atender ao que a população está exigindo. A população, pelo que a gente pode entender dessa última semana de altíssima discussão na mídia acerca da ciência, acerca dessa proeza feito e os desafios encontrados pela professora doutora Tatiana Sampaio, é de alto interesse não só da classe burguesa e nem apenas da classe pequena burguesa, mas também da classe que nunca teve a oportunidade de colocar os pés dentro de uma universidade, que hoje estão sendo confrontados a essa praga da educação à distância, mas que é a maneira em que os mais determinados possam também se formar em universidades com conceito de CAPES, a condição que as universidades reconhecem também as limitações de cursos à distância por terem como alunos com condições limitadas pela vida, pela classe ao qual são determinadas, suas chances são determinadas a desenvolver uma educação de maior qualidade e, particularmente, para abrir os portões da pesquisa científica a uma parte muito maior da população que eles estão fazendo. Se os professores universitários estão criticando os cursos de educação à distância,
Então, que eles fazem o necessário para permitir que a população inteira possa ingressar à educação, às universidades federais. Precisamos de uma revolução no âmbito da educação que passa pela pressão desse congresso feito por forças reacionárias, obscurantistas, nem são reacionários, são obscurantistas, querem retirar o direito da formação científica à população. Mas antes disso, precisamos assegurar que um governo que representa essa linha de pensamento teológico de crime organizado possa colocar seus pés novamente no Palácio Alvorado, Planalto. Então, se organizam, fazem lobby, professores e doutorandos, para que a ciência possa alcançar seu nível de investimento novamente, tal como ocorrido no primeiro governo da grande presidente Dilma Rousseff. Sou Norman Maraz, vocês estavam escutando Posições. Muito obrigado pela atenção e vamos continuar com a divulgação do que é realmente a ciência. Um abraço a todos.